Fala aí, galera, beleza? Vamos lá então, ó. A aula de hoje vai ser sobre gravitação, tá? Mas antes de falar propriamente disso, vamos lembrar aqui, vamos falar um pouco, né, sobre o que a gente está estudando no momento, né? A gente está falando sobre o universo, sobre os planetas, a gente já falou de buraco negro, já falamos de um monte de coisa. E agora a gente vai contextualizar isso num aspecto histórico também, tá? Por quê? Antigamente, né, na antiguidade, as pessoas elas não tinham essa noção, não sabiam, né, que, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, como qualquer pessoa hoje em dia sabe disso, certo? Então, no começo de tudo, né, no começo as pessoas acreditavam que era o contrário, que a Terra ficava no centro e que era o Sol que girava em torno da Terra. Então, acreditava-se que a Terra ficava parada no meio e que tudo fora da Terra girava em torno da Terra. Isso é que a gente chama de geocentrismo, tá? Essa palavra geo vem de geografia, né? De terra, vem de terra, tá? Geo vem de terra e geocentrismo, centrismo de centro. Então, terra no centro. Geocentrismo era esse entendimento de que a Terra ficava no centro e de que todas as outras coisas giravam ao redor dela. O que a gente sabe muito bem que não é verdade, não é assim que funciona o universo, né? A gente sabe que na nossa galáxia, no nosso sistema solar, o Sol fica no centro e que a Terra gira em torno do Sol. E aí, então, o nome disso, né, onde o Sol está no meio e a Terra gira em volta, é o que a gente chama de heliocentrismo. Hélio significa Sol em grego. Então, heliocentrismo, Sol no centro. Hélio, Sol, centrismo, centro. Sol no centro e as coisas giram em torno do Sol, tá? Por que eu estou falando isso? Porque todo esse entendimento levou anos e anos para ser descoberto. E um dos caras que descobriu isso foi um filósofo cientista chamado Kepler, tá? Ele propôs que a Terra, né, os corpos celestes de modo geral, eles giravam, né, em torno uns dos outros. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra de uma forma elíptica, né? O que é uma forma elíptica? Depois que a gente acreditou, né, que o Sol ficava no centro, que a Terra girava em torno do Sol, a gente mesmo assim pensava que a Terra girava em torno do Sol numa circunferência perfeita, bonitinho. O Sol ficava lá no centro, a Terra girava bonitinho lá em volta, tudo certo. Só que também não era assim, tá? E aí esse cara Kepler, ele falou o seguinte, falou, ó, não é assim que funciona. Como que ele fez isso? Observando os astros, observando, por exemplo, Marte, observando os outros planetas, ele viu que se fosse tudo certinho, se fosse uma circunferência perfeita, os astros eles não iam se posicionar onde eles se posicionam. Então, ele fazendo os cálculos, né, ele descobriu que, na realidade, em vez de ser uma circunferência, era uma elipse, tá? O que é uma elipse? Eu estou falando, né? Uma circunferência, né? É isso aqui, um círculo, mais ou menos. Uma elipse é como se fosse uma circunferência achatada, tá? É como se eu pegasse essa circunferência aqui, ó, achatasse ela. Então, por exemplo, o Sol fica aqui e a Terra gira aqui em torno do Sol. Tranquilo? Então é assim que funciona. E aí, o que aconteceu, né? Se a gente tem uma coisa no centro, tem uma coisa que gira em torno, uma forma elíptica e tal, e que sempre acontece do mesmo jeito, começou-se a se perguntar, por exemplo, por que ele fica girando? Por que a Terra não vai embora? Por que a Terra continua sempre girando em volta do Sol? Por que a Lua continua sempre girando em volta da Terra? E assim os outros planetas? Por que isso acontece? Por que a Terra não se desprende e some, né? Vai girar para outro lugar? Então, chegou-se à conclusão, né? Ou pensou-se que talvez exista uma força, né? Uma força que faça com que esses corpos celestes, no caso o Sol e a Terra, do exemplo, mantenham-se a Terra girando em torno do Sol. Essa força, tá? Essa força que eu representei aqui, ó, aqui é o Sol, aqui é a Terra e aqui é a Lua,
é o que a gente chama de força gravitacional. E é aí que vem a gravitação, que é a matéria da aula de hoje, tá? Então, a gravitação, ou a lei da gravitação universal, é uma fórmula, é uma lei que calcula qual que é essa força, tá? Que faz com que os planetas girem um em torno dos outros. Ou qual é a força, né, que existe entre um corpo de uma determinada massa e de um corpo que tem uma outra determinada massa, tá? Então, que corpos são esses, né, nesse nosso caso? No nosso caso, esses corpos são o Sol e a Terra. Ou eu posso pegar também o Sol e a Lua, tá? E aí eu consigo calcular qual é a força que existe entre o Sol e a Terra. Conhecendo o quê? Conhecendo a massa do Sol e da Terra e a distância que existe entre o Sol e a Terra. Ah, professor, então eu não vou saber fazer nunca isso aí. Eu não sei a massa do Sol, não sei a massa da Terra, não sei nenhuma distância, não vou calcular nunca. Não, calma, esses valores podem ser dados e não necessariamente a gente vai calcular sempre do Sol e da Terra. Isso serve para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa do universo. A gente não falou sobre buracos negros, não falamos sobre supernovas, falamos sobre estrelas gigantes, falamos sobre isso tudo. Então o universo é muito vasto. Existem inúmeros corpos celestes, cometas, asteroides, muitas coisas. E sempre que houver uma interação, sempre que houver uma relação entre dois desses corpos, vai haver uma força entre eles. Como que eu calculo essa força? Fazendo F, que é essa força gravitacional, igual a G, que eu vou explicar o que é, vezes massa de um corpo, vezes massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles. Então, por exemplo, voltando aqui para o Sol e para a Terra, se eu quiser saber qual é a força gravitacional que existe entre o Sol e a Terra, como que eu calculo? Eu vou pegar a massa do Sol, massa da Terra, vou ver qual que é a distância entre o Sol e da Terra e vou calcular. Se eu quiser fazer entre a Terra e a Lua, mesma coisa, pego a massa da Terra, agora eu troco, já que eu quero fazer massa entre a Terra e a Lua, esqueço o Sol, pego massa da Terra, massa da Lua, dividido pela distância entre a Terra e a Lua, e calculo a força. E aí o que é esse G, né? Esse G que aparece aqui. Esse G, tá? É o que a gente chama de constante gravitacional. O que é uma constante? A gente já sabe. Constante é algo que não muda. Algo que é constante é algo que tem o mesmo valor sempre. Então, o G ele vai ter sempre esse valor aqui, ó, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado, tá? Então, G é uma constante, ele vai ter sempre esse valor, não vai mudar nunca. Então, sempre que você for fazer essa fórmula, você vai tirar o G e vai substituir por esse número aqui, tá? E aí, você vai calcular qual que é a força que existe entre dois corpos, sejam eles qual for. Eu posso calcular, por exemplo, qual é a força gravitacional que existe entre Plutão, que é o último planeta lá, que nem é mais planeta hoje em dia, e a Terra. Qual que é a força gravitacional que existe entre Plutão e a Terra? Vou pegar massa da Terra, massa de Plutão, vezes G, que é essa constante, que não muda o valor, dividido pela distância que existe entre a Terra e Plutão, tá? Então, o problema, ele vai te dar algumas informações e pedir outras. Por exemplo, eu poderia te dar a força, né? Poderia dar, por exemplo, a informação, te dou a força, dou a massa, as duas massas, e pergunto qual é a distância. Ou eu dou a força, dou uma das massas, dou a distância e pergunto qual é a outra massa. Então, o problema vai te perguntar alguma dessas informações, te dando as outras, tá? O que você precisa saber é como que você calcula, como que você usa a fórmula e qual é a constante e como que isso se relaciona num todo. Tranquilo? Então, valeu, galera. Um abraço.